Você não perguntou, mas eu vou falar, Trajano. Imagina como está a enquete. A enquete está que foi. Olha, como a torcida do Flamengo sempre ganha, é capaz de estar ganhando justo. Não, assim, capaz que esteja exagerado ainda. Não. Tem as outras, né? Aí não. Eu vou falar como está a nossa enquete já. Mas eu tô crente que você tinha na ponta da língua. Tenho na ponta da língua. Bom, vamos lá. O que você achou da punição ao Bruno Henrique? Justa, 19%. Olha, acho exagerado. Exagerada, 8%. Olha 27, então. Tá. Leve, 59%. Bom, então realmente, dessa E vez... nós, réis mortais e leigos, não devemos opinar sobre esse negócio, 14%. 14%. Então veja. Bom, ó... 60-40, para facilitar. Né? Veja que a torcida do Flamengo comparece, não decepciona. Não decepciona. Não, peraí, tem só... 57 Não, você falou. porque você falou... Leve quanto? Leve, 59%. Então, 41% acham Agora que... 57%. Então, Tá. 43% acham que... Não, 43% justa 21%, exagerada 9%. Chama um matemático aí de plantão. E a gente fazer conta. Vai virar médica, vai fazer De conta. qualquer forma, mais da metade... Vou lembrar o casal, 10, não, 9. Não, mais da metade acha que foi leve. Então, Então, leve. Pena com pena leve, poderia ter sido mais. 60%. Mas, enfim, o que você acha da pena, Ju? Eu acho que é uma pena. Olha, eu acho a justiça esportiva brasileira, há anos, favorece os grandes clubes. Né? Eu sempre dou esse exemplo. O que aconteceu com o meu querido Roberto Rivelino em 74. Você tinha casos de jogadores que pegaram 1 ano de suspensão por agressão ao árbitro ou bandeirinha. Tá? E jogadores importantes, Brito, Everaldo e tal. Aí o Rivelino chuta o bandeirinha no segundo turno, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto no Parque São Jorge, porque ele achou que havia acontecido um gol irregular, impedido do Botafogo. Se não me engano, do Geraldão, que depois vai jogar no Corinthians. Dá um pontapé no bandeirinha. Só que teria uma final de campeonato, Corinthians e Palmeiras, em 74. O que acontece com o Roberto Rivelino? Sabe quantos jogos ele pegou de suspensão? Exatamente 5 jogos. Eram as rodadas que faltavam para acabar o segundo turno. E ele joga as finais. Coitado, até para azar dele. Talvez fosse melhor não ter jogado, vítima de uma injustiça da Fiel, como ele foi naquelas finais. O que aconteceu? Eu não vou entrar em tecnicalidades, né? Porque os advogados estão ali para fazer o papel deles, para confundir, para esclarecer pouco. E o que fica óbvio na cabeça do torcedor não rubro-negro é que ele pegou uma pena levíssima. Quando você vê casos de outros jogadores, Aleph Manga, tantos, tem aqui uma relação, que pegaram 360 dias, mas é diferente o caso, porque ali ficou provado que o cara recebeu dinheiro. No caso do Bruno Henrique, nós temos um réu confesso, né, que participa da trama, temos um jogador, que isto é bom lembrar, ficha limpa e a ficha suja. Em 2020, ele foi parado no bafômetro, recusou-se a fazer o bafômetro e apresentou uma carteira de motorista falsa. Foi condenado por falsidade ideológica. Pagou R$100 mil de multa, mais não sei quanto, para 4 ONGs e tal, para encerrar o processo. Quer dizer, ele não é exatamente a Madre Teresa de Calcutá. E se envolveu num caso que tem prints, que tem... Agora, você, querendo olhar de uma maneira benevolente, não punitiva e tal, chega nos 12 jogos, que ele não cumprirá, porque certamente o Flamengo vai entrar com efeito suspensivo, vai conseguir, como todos conseguem, como se conseguiu para o Dudu agora há pouco no Cruzeiro e tudo mais, vai empurrar isso com a barriga até o final da temporada, vai chegar janeiro, o STJD vai se reunir e vai transformar a pena em cestas básicas, em alguma coisa desse tipo.
e vai virar marmelada. É assim que o torcedor está acostumado a ver acontecer quando envolve grandes clubes. Ponto. Muito bem. O Mauro, você também escreveu sobre esse tema no seu blog, inclusive li ontem ainda de noite, e tá aí, ó. Entenda por que Bruno Henrique do Fla pegou 12 jogos de suspensão e multa. E aí você põe aí, embora o Mauro ainda, eu vi ainda a revelia do Mauro, porque estamos, como todo mundo sabe, rompidos aí há alguns anos. Mas Mauro, por favor, explique aí todo o que você escreveu no seu texto. Bem, o texto não é uma opinião, tá? Eu procurei informações para tentar entender um pouco melhor esse caso, né? E lendo o inquérito, né? Que eu acho que pouca gente lê o inquérito. Você encontra realmente muita fragilidade no inquérito. Acho que esse é um ponto importante que não pode ser ignorado. Primeiro, eu queria deixar aqui, aí sim, uma opinião. Eu acho que o Flamengo não deveria jamais se envolver nisso, porque esse é um problema criado por jogador e parentes do jogador. O Flamengo deveria ficar à margem, e se o jogador é suspenso, o Flamengo para de pagar o salário pelo período que ele fica afastado. Porque ele não é obrigado a pagar o salário do jogador suspenso por uma questão como essa. Eu acho que deveria ser assim, mas não é. E vou além, o Juca falou que o time grande... Não, quem tem dinheiro e contrata os melhores advogados tem sempre uma chance muito maior, né, de escapar de qualquer situação. Mas o inquérito, de fato, é muito frágil. Eu não vou ficar aqui citando item por item, porque seria muito cansativo. Quem tiver curiosidade e quiser se informar melhor, porque... Está bem didático, está bem claro, o texto está lá, um texto grande, mas o inquérito ele aponta vários sinais de que o Bruno Henrique teria passado a informação privilegiada para o irmão, mas não prova que ele passou a informação privilegiada para o irmão. E aí tem uns pontos que até ouvi uma pessoa que me alertou para vários pontos, uma pessoa especializada, digamos assim, que está acostumada a ler inquérito policial. Então, você vai encontrar palavras como provável, indica, teria, deixa ainda mais claro, mas não tem a prova cabal de que o Bruno Henrique deu a informação. Aí tem o telefonema que ele faz para o irmão, depois que o assunto volta à tona e ele retoma o assunto, e aí o inquérito deduz que ele teria no telefonema passado a informação. Mas essa gravação não foi grampeada, não foi gravada, e a gente não sabe o que foi falado. Você pode imaginar qualquer coisa. A gente pode achar qualquer coisa, mas não tem a prova cabal. E foi aí que a defesa se apoiou e foi aí que eles conseguiram colocá-lo num artigo que tem como pena máxima 24 jogos. E aí, opinião minha, já que cabe 24, ele deveria pegar 24 jogos. E colocar a pena mínima dentro desse parágrafo desse artigo, que são 12 partidas. E ele pega 12 partidas. Mas não havia como, me parece, enquadrá-lo em algo que gerasse uma punição por um ano, para a vida toda, porque não há a prova cabal de que ele participou. O fato dele ter participado das conversas, dele ter dialogado, é o que o coloca numa posição realmente vulnerável que gera a punição. Agora, a gente não pode comparar de forma alguma casos como se fossem todos iguais, que não são iguais. Perante os olhos do julgador, não vão ser iguais. Independentemente de gostarmos ou não, também não gosto da justiça desportiva, de quem forma o tribunal. É preciso que analise-se cada caso. E não é a trajetória do jogador que está em discussão. É esse caso específico. E claro que quem tem os melhores advogados tem chances maiores. Mas acho que muita gente tem conclusões tiradas sem sequer ter ideia do que está escrito no inquérito, que seria a peça que levaria o jogador a ter uma punição mais grave ou não. E eu acho até que tem muita semelhança com o caso do Paquetá, que muita gente achava muita coisa, mas eles não conseguiram associar o jogador a nenhuma transferência de dinheiro, transferência bancária, conversas que o comprometessem, nada. Então ficaram sinais de que poderia ter participado de algo e só. E no caso do Bruno Henrique, é claro, existem várias conversas, mas repito, gente, não tem a prova incontestável de que ele deu a informação privilegiada. Ao contrário, até tem pontos em que ele é perguntado e dá a informação errada. Exemplo, ele fala no dia 29 de agosto, tudo começa ali, com o irmão que pergunta quando ele vai tomar o cartão. Ele fala, contra o Santos. Gente, o jogo contra o Santos foi 64 dias depois, 8 jogos depois. Ah, mas ele está pendurado contra o Santos pela segunda série de cartões amarelos. Não havia como ele prever que esse cartão seria contra o Santos, quando ele estava pendurado pela primeira série de cartões amarelos, pelo tempo e porque ele nem saberia se jogaria até lá. Se ele quisesse dar ali a informação privilegiada, ele falaria Botafogo, que era o jogo seguinte, 4 dias depois, e ele tomou o terceiro cartão contra o Botafogo. Então,
ponto é esse, isso não é uma opinião, tá? É informação. Não tem nenhuma opinião do blog, é informação para quem quiser entender melhor o que levou a essa decisão. Acho que está bem explicado, está bem claro. Agora, a gente pode achar muitas coisas. Agora, a gente não pode condenar alguém sem ter a prova cabal de que algo se concretizou. Simples assim, é como eu vejo. Agora, acho que o Flamengo não deveria se envolver, acho um absurdo o clube se envolver. Os interesses do clube, eu acho que esse é um problema do jogador. E se o jogador for punido, suspende o salário enquanto ele estiver fora. É isso que deveria acontecer. E o Flamengo está envolvido, porque se fosse outro clube faria a mesma coisa, tentando contar com ele. E o detalhe, a priori, ele cumpre isso no Brasileiro. Ele joga a Libertadores da América, né? A priori, a não ser que a decisão do Tribunal Brasileiro seja acatada pela Conmebol. Um advogado até me disse hoje cedo que isso não costuma acontecer, que não se lembra disso ter ocorrido. Então, é provável que contra o Estudiantes, por exemplo, ele possa jogar. É isso, né? Aliás, eu estava ouvindo o Andrei Kampf, que aqui nosso companheiro do UOL, que também é especialista, que é sobretudo especialista em direito, ele falando isso, né? Que essa punição não vale para jogos fora do país. Agora, então, uma coisa que eu não pode... sei se a informação que eu ouvi está errada. O irmão dele joga futebol também. Sim, é amador, né? E foi suspenso por 12 jogos, no amador. Acho que Achei curioso isso. Essa punição de 12 jogos para o Bruno Henrique, ela, quando você projeta para o futuro, eu sei que são casos diferentes, mas ela significa que daqui para frente vai ser mais fácil para todo mundo fazer esse tipo de coisa ou mais difícil? Então, Porque agora ele vai ter um balizador ali, independentemente do que foi, do que não foi. Se envolveu, tá. eu entendo as diferenças realmente, né? Tem caso lá que você comprova que o jogador recebeu Pix e outro, o Bruno Henrique, não e tal. Então, realmente dá para você colocar diferenças no aspecto técnico do julgamento. Mas, para mim, e aí dentro dessas questões técnicas na justiça, você sempre tem um negócio que é o famoso precedente, ou jurisprudência. Quando você pune o Bruno Henrique com 12 jogos, sendo que, vamos lá, há uma mensagem falando, olha, eu acho que eu vou tomar o cartão contra o Santos. E aí, no dia do jogo contra o Santos, 3 casas de apostas emitem alerta por excesso de aposta, por um volume acima do normal de aposta num cartão que depois acontece, e essas casas de apostas acionam um mecanismo internacional para avisar que há um volume acima de apostas, eu acho que se isso não é o suficiente, se, não tem a prova cabal no inquérito que o Mauro falou agora, o que precisa mais, né? E aí você abre esse precedente perigosíssimo, porque o próximo jogador que falar para o pai, falar para o filho, falar para quem for, olha, eu vou tomar, e aí você tem de novo uma casa de aposta avisando que tem um volume alto de aposta. Então, eu sinceramente, eu fico, assim, muito na dúvida do que seria essa prova cabal para a gente poder ver que o Bruno Henrique é culpado de verdade, porque 12 jogos, se os caras entendem que ele entrou nesse artigo e dá só 12 jogos, para mim, é muito pouco e abre um precedente muito perigoso. Diga lá, Arnaldo. Eu fico pensando no Luiz Henrique, Arnaldo, antes de você. O Luiz Henrique deve estar arrependido de ter descafedido para o Zenit na Rússia, porque lá tudo vale tudo. Né? Tá expulso do futebol pela FIFA mesmo, então não poderá ser punido. Repito. Oi, fala, Mauro. Não, assim, o Danilo perguntou, prova cabal. A prova cabal é a prova de que ele deu a informação. O inquérito, tem que ler o inquérito. O inquérito não tem essa informação, gente. O inquérito é frágil. É impressionante, são 84 páginas. O inquérito, não, ele sinaliza, mas ele não mostra. Então, você não tem a prova de que ele deu a informação privilegiada. Essa é a prova que não existe. Eu não estou dizendo que ele não deu, estou dizendo que não foi provado. E quando não é provado, você não tem como sustentar a tese. Até um colega também falou mais ou menos o seguinte, é o batom na cueca, mas não tem a cueca. Você sabe que tem o batom na cueca, mas cadê a cueca? Cadê o batom? Não tem. Mas diga, Arnaldo. Não, eu acho que é mais simples do que parece, né? A justiça desportiva brasileira não tem credibilidade. O Juca lembrou aí de casos, tem 1000 casos anteriores. Não tem hoje e não tem há algum tempo já. Então, vamos chegar nesse ponto das comparações, né? Por que a questão do Paquetá, que talvez não tivesse a prova cabal, resultou em absolvição? Porque a gente não discute? Porque a justiça inglesa tem credibilidade, né? Por mais que exista ainda discussão polêmica
em relação à situação toda, mas no final das contas, e acho que também isso a gente precisa levar em consideração, estávamos quase todos condenados, e ele foi tirado de listas da seleção brasileira por conta dessa situação, estávamos todos condenando-o previamente, e ele foi absolvido no final das contas, e continuou jogando lá, né, nesse período todo. Então, eu acho que mas qual é a diferença? A gente tem confiança na justiça inglesa e não tem confiança na justiça esportiva brasileira. Não tem mesmo. Né? E acho que o que o torcedor ou o fã de futebol se espanta é com a diferença de critérios. Essa justiça desportiva brasileira, no tribunal presidido por outra pessoa ou não, mas os juízes diferentes ou não, ela, no início dessa situação de envolvimento de jogadores com apostas, ela optou por sanções preventivas para serem exemplares e inibidoras, né? Essa foi a estratégia no início. E muitos jogadores foram suspensos preventivamente por longos períodos, sem que ainda tivesse o batom na cueca ou a prova cabal, correto? Então, e a gente tem que... E agora o critério foi diferente. Foi empurrado com a barriga, né, essa situação, e agora ficou uma pena simbólica aí no artigo X. Agora, nós temos que também levar em consideração que esse processo ele está em andamento na justiça comum, né? Que aí tem um outro tipo de... Não tem camisa, não tem influência, não tem peso, não tem... Aí é uma outra situação. Só tem, como disse o Mauro, acho que sabiamente, o poder do dinheiro para bons advogados. Isso tem na justiça comum também. Mas não tem o clubismo, né? Então o processo vai correr e aí a gente vai ter mais... Aí, Danilo, talvez a gente tenha mais elementos sobre se a prova cabal é necessária ou não, tal. Mas a justiça esportiva brasileira não tem credibilidade alguma. E aí, também, só para completar, concordo com o Mauro que o clube se envolveu, sim, de uma forma umbilical, até o ponto de, quando sair a sentença, postar na conta oficial dele: estamos juntos, BH. Como se fosse uma punição injusta a mensagem, né? E acho que o Flamengo não deveria se envolver tanto com essa situação, que ela foge um pouco embora tenha sido cartão amarelo num jogo do time contra o Santos em Brasília, como a gente está vendo na cena aí. Eu acho que o clube também acaba misturando as coisas. Mais que isso, né, Arnaldo? Nas redes sociais e tudo mais. Mais que isso, né? Não é apenas se envolve. Diz que fazia parte de um planejamento, né? Fazia parte do planejamento para evitar que ele não pudesse jogar com o Palmeiras. Isso está implícito, né? E diz que qualquer observador atento teria apostado que ele tomaria o cartão contra o Santos exatamente por causa disso. Porque não ficaria suspenso no jogo contra o Fortaleza, que era menos importante, e estaria zerado para jogar com o Palmeiras. Quer dizer, então realmente é dose. Não, eu acho que é muito importante a gente frisar a relevância do inquérito. O inquérito é a base de tudo, gente. Se a gente não considerar o inquérito, é como analisar um jogo sem vê-lo. O que está no inquérito é a base de tudo. Tudo que está no inquérito que vai servir de base para o julgamento. Esse é o ponto. Eu repito, eu não tenho nenhuma simpatia pela justiça desportiva. Ela interfere no campeonato na reta final, ela não tem critério. Tudo isso que vocês falam, eu concordo. Mas, assim, lendo o inquérito, você vê uma clara fragilidade que permite a defesa do jogador tomar, digamos, não digo as rédeas da situação, mas conseguir qualificá-lo, enquadrá-lo num artigo que vai dar no máximo 24 jogos, que deveria ser a pena, na minha opinião. Se o máximo é 24 jogos, R$100 mil, não 60, que é o máximo em grana, né, que poderia ser punido o jogador. Agora, o Rodrigo Matos trouxe já informação há algum tempo de que, desde aquela punição em massa preventiva daqueles vários jogadores, em casos, inclusive, que há provas cabais, confissão de que participou, etc., mudou o tribunal. Ou seja, os critérios e as pessoas são outras. E, claro, quando mudam... Não estou justificando, só estou dando uma informação, tá, gente? A informação que o Rodrigo trouxe que eu acho que é relevante nesse contexto. Agora, o inquérito, convido as pessoas a lerem. É realmente muito frágil nesse aspecto, porque ele não mostra. Ele fica tudo indica, parece que insinua.
E isso aí, evidentemente, a defesa utilizou. E claro, quem tem bons advogados, quem tem grana para isso. Agora, o Flamengo participar disso é lamentável. Como, por exemplo, aí na gestão anterior, foram os aplausos ao Gabriel Barbosa na volta ao dia a dia de treinamentos, depois de ficar suspenso por conta de um exame de doping que não realizou como deveria realizar. Aí, novamente, o Flamengo tendo uma conduta totalmente equivocada, né? Agora, eu acho que esse episódio, não pela decisão do tribunal, mas pela repercussão, ele vai sim educar jogadores. E agora os caras vão perceber que não se compartilha essa informação. Desde que o futebol passou a ter punição por cartão amarelo, jogadores e técnicos combinam antes que vão tomar um cartão. E claro que a pessoa atenta, ela pode ver. Quem tem 2 cartões? Fulano e ciclano. Qual é o próximo jogo? É um jogo tal. E o outro é um jogo fácil. Depois é um difícil. Esse cara tem chance de tomar cartão. Isso é fato. Não é preciso escrever isso. É óbvio, né? A pessoa analisa ali, claro. O que não tira a responsabilidade de uma eventual participação dele. É claro que não. Mas eu acho que os jogadores de futebol no Brasil vão agora entender qual é o risco. Porque teve aí jogador famoso tentando minimizar o caso do Bruno Henrique, dizendo, mas peraí, o cara comenta em casa com a mulher. Não pode. Não pode. Isso virou informação confidencial. Se o técnico chegar para o jogador e falar, olha, eu quero que você tome um cartão no domingo, porque quarta-feira vamos pegar aqui um time mais fraco e no outro sábado tem um adversário muito difícil. Então eu quero que você está pendurado, toma um cartão no domingo. Se o técnico pedir isso ao jogador, isso tem que ser entre os dois. E não estou nem entrando na discussão se isso é ético ou não, estou falando sobre a vida como ela é, que isso acontece. Sim, acontece Tem mesmo. modalidade também de cartão amarelo, aquela que você ganha o cartão amarelo para não viajar para longe. Tem, opa, Não é, esse não é tem o demais. adversário que importa. Eu Esse achei, tem pra Salvador. Enfim. Então, convido vocês a lerem aí o blog do Mauro, que está lá, tintim por tintim, as questões do inquérito que ele fala.